Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um coelho bem fácil com formas geométricas. Então eu comecei com um círculo, uma forma geométrica mais oval e depois eu peguei aquele ferramenta de marcação de linha onde você faz pontos e ele vai fazendo linha e fiz como se fosse um balão, sabe? Fosse um U, mais um formato de U. Depois disso, eu fiz a orelha. E a orelha não tem segredo, ela começa com uma linha, faz uma volta maior e finaliza mais fina do que quando lá na ponta. Eu não sei se deu para entender, mas tá bem simplificado aqui para vocês verem. E do outro lado, eu fiz a orelha um pouco mais dobrada, né? Eu fiz a orelha um pouco mais, não, eu fiz a orelha dobrada, porque dá um efeito a mais e dá mais movimento pro personagem. E aí o rascunho, a gente já tá formando, né, no caso o rascunho. Eu gosto de usar bastante essa ferramenta de ponto, porque dá mais coordenação motora, principalmente se estiver editando do celular. Então, eu acho sensacional. Eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena explorar mais ela, sabe? E aí, gente, depois disso, eu venho fazendo essa parte aqui que vocês estão vendo, da parte oval aqui da orelha. E aí, um lado ficou perfeito, do outro eu achei que não ficou tanto, mas eu vou acertar lá pro final. Depois disso, eu catei o caneta de feltro. E aí, o caneta de feltro não tem início nem fim. Então, eu vou fazer o mesmo, vou começar a passar por cima do esboço que eu fiz. Para isso, eu criei uma nova camada também. E mudei a cor do lápis para preto, já que o vermelho é só para esboço. E aí eu vou fazendo toda essa parte. Como eu falei para vocês, eu usei o pincel, caneta de feltro macia. O caneta de feltro macia não tem início nem fim. Então isso facilita muito mesmo, sabe? Facilita demais. E aí aqui eu vou começar a fazer a posição assim da orelha. E aqui é um pouco mais, como dizer para vocês, aqui é um pouco mais definitivo, justamente porque é o traçado mais final. Uma orelha ficou muito boa e a outra não ficou nem tanto. Eu achei meio esquisita. E aí eu vou acertando ao longo do desenho essa orelha, sabe? No final vai ficar bom. Só que aí eu vou dando uma acertada maior. Depois disso, eu já tô aqui na parte da pata e como vocês podem ver, essa função aqui de juntar os pontos e ir traçando pelos pontos é muito bom, porque dá uma precisão absurda. Depois disso, eu peguei a borracha e comecei a tirar aí. Eu já tirei o fundo, né, que é do rascunho. E nessa parte eu começo a recortar, tirar as partes tipo da pata, que dá pra ver a barriga, não dá pra ver a barriga através das patas, né? Então, foi uma coisa que eu decidi acertar. Também comecei a fazer o braço, e o braço desse coelho em específico é bem pequenininho, bem delicadinho, só pra dizer que tem um braço ali, sabe? Então é uma coisa mais, assim, bem mais delicado. Depois disso, eu faço também os olhos. E os olhos eu faço em basicamente um U invertido. E aqui eu posiciono e clono esse olho pro outro lado. E aí eu vou acertando. No caso, eu pego o laço também, que ajuda bastante nessa parte de posicionar os olhos. Aqui, quando eu tirei o zoom, eu vi que os olhos estavam muito juntos, então eu acabei deixando eles um pouco maior e mais separados. E eu acho que ficou melhor esse efeito. Depois disso, gente, eu tava procurando um pincel de coração pra tá fazendo a marcação, sabe? Eu achei que ia ficar bem interessante. Um narizinho de coração, ia ficar fofo, mas por fim eu não achei. E aí, como eu não tinha achado, eu decidi fazer aquele nariz em formato de triângulo mesmo. Mas eu quero deixar bem claro que é porque eu não achei o pincel de coração. Caso contrário, eu teria feito o nariz de coração, que eu acho que ia ficar bem mais bonito. Bem mais fofo, pelo menos, porque a intenção aqui é ensinar vocês a fazer duas maneiras de coelho bem fofo. E aqui eu acabei apagando essa parte da borda da orelha, então deixando essa parte da orelha mais fina. E aí sim eu venho com o laço, né, com traçado de ponto. E aí eu faço aí
essa parte da orelha da parte de dentro, que eu achei que ficou um pouco melhor, mas ficou muito junto e aí eu refiz também. É bom refazer, tá? Enquanto não ficar do jeito que vocês querem, porque no final das contas, o desenho tem que ficar fofo e do jeito que vocês querem, né? Aí eu peguei um rosa bem clarinho e comecei a fazer a marcação da sola dos pés do coelho. Fiz isso também do outro lado e depois eu vou fazer, tipo, umas bolinhas. Eu acho que são 3 que eu vou fazer aqui para ficar a marcação da pata. Mas antes disso, eu faço ali a marcação, primeiro das pontas do dedo, né, do coelho. E depois eu venho preenchendo essa parte aqui, que aí fica esse efeito bem legal. Eu também vou trazer esse rosa para a orelha e vou tirar a parte do preto na parte de dentro, porque eu acho que vai deixar a orelha mais delicada. Mas é uma opinião minha, porque dá para pintar também só a parte de dentro ali, mesmo e manter a linha. É eu mesmo que achei que ia ficar melhor sem. E aí aqui eu deixo o pincel grande para fazer a parte maior. E aí para fazer a parte menor, eu deixo o pincel mais fino, apago a parte de baixo para tirar essas linhas, porque aí fica bem melhor, fica menos marcado. E depois eu venho com o pincel acertando essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo. Depois que eu acerto, e tá bem certinho aqui essa parte, uma vez que tá acertado, a gente tem aí o resultado do coelho, só que falta a parte aqui do bigode do coelho. Eu tava entre colocar 3 e colocar 2, e por fim eu decidi colocar 2. E aí eu só venho com laço, seleciono, clono, inverto pro outro lado, e aí movo. E com a ajuda do laço. E aí eu acerto, fica mais chance de ficar igual os dois lados. E aí, gente, a gente tem um coelho bem fácil. É para ser o mais fácil possível esses desenhos que eu tô ensinando para vocês. Então, são 2 coelhos super fácil para fazer no Ibis Paint. E esse segundo é muito mais fácil, porque eu peguei literalmente o pincel de círculo, não é o pincel oval. E aqui eu vou fazer também o tronco, né, do coelho mais arredondado, semelhante a um U. Depois, aqui na parte da orelha, eu vou fazer aquela orelha bem convencional de coelho. E aqui, no caso, eu vou fazer a pata também, que é esse efeito mais circular. O outro ficou diferente, então eu refiz. E aí, eu achei que ficou mais parecido. E o coelho tá de costas, então eu vou fazer só o pompom dele. E ficou pronto o nosso coelho de costa, que é muito fácil. Eu vou deixar aqui para vocês verem o resultado. E, pessoal, ficou assim o resultado. Como eu falei para vocês, a intenção é que seja muito simples, o mais simples possível. E eu acho que ficou bem simples esses coelhos, super dá para fazer. O de costa, então, ficou muito mais fofo e até mais fácil de fazer. Se vocês fazerem, me marca ou me mostra lá no inbox do Instagram, que sempre que eu posso eu tô vendo e eu amo ver os desenhos de vocês e as edições de vocês também. E até o próximo vídeo.